casa, talvez a gente começar talvez a partir da semana que vem, uma meia horinha antes, para poder a gente não ficar muito atrasado com isso aí, né, pessoal? Pronto, tá gravando a aula aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar a respeito da questão da siderurgia, tá? Que é o processo de produção do ferro, tá? A siderurgia, que é o processo de produção do aço, né, que a gente diz, tá? A siderurgia, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Coloquei aqui uma figura para mostrar isso, tá? É colocado o principal minério do ferro é a hematita, tá? Que é o óxido de ferro 3 e o óxido de ferro 2. A mistura desses dois vira magnetita, que é o ímã, tá? E deixa eu aumentar isso aqui que eu desconfio que eu estou. Ó, então é colocado o minério, tá? Dentro do forno, tá? Esse minério ele se funde a 900 graus mais ou menos, que vai ocorrer a fusão do ferro, tá? A 900 graus o minério é fundido. Então, na fusão deste minério, olhar por aqui, vocês vão grifando aí na apostila, tá? O que é importante, já estou escrevendo o que está escrito aqui, ok? É colocado aqui dentro o coque também junto, que é o que? O carbono puro, que é tirado, por exemplo, na torre de fracionamento do petróleo, isso aqui, e pedra calcária junto. O calcário ele vai funcionar como é colocado também fundente aqui dentro, tá? Para diminuir a temperatura de fusão do ferro. Isso gastaria muito energia, tá? Como a escória, que é a escória? É o que sobra, por exemplo, as impurezas misturada com calcário. Então essa escória, como ela é mais leve, ela vai flutuar no ferro fundido. E vai sair o ferro gusa, que é o ferro fundido, tá? Aí, o que muda de um ferro para o outro é o teor de carbono que tem no meio deles, tá? Existem três tipos básicos de ferro, que é o ferro gusa, que tem maior teor de, de carbono no meio dele. Que é o ferro gusa? É aquele ferro usado em tampas de bueiro, tá? Ele é muito duro, tá? E ele não é maleável, ele quebra, ele não entorta, tá? Porque ele é muito duro, o ferro gusa. O chamado ferro fundido também, né? E como a escória é mais leve, ela vai escorrer, tá? E para que é usada essa escória? Ela pode ser usada, como ela é muito rica em calcário, em regiões próximo às siderurgias, os caras usam isso aqui para fazer correção de solo, tá? Para corrigir pH de solo, porque ela é muito rica em calcário, porque são colocadas pedras calcárias aqui dentro para tirar as impurezas, tá? O ferro, pessoal, ele passou, olha aqui que interessante isso aqui, ó. Ele passou a ser utilizado entre 2000 e 1000 anos antes de Cristo. Ele não foi um metal que começou a ser usado rapidamente igual aos outros. Por que isso? Porque precisava de uma temperatura muito alta para se usar o ferro. E o minério de ferro, ele parece um torrão. A impressão que dá é que ele não serviria para nada, tá? A impressão que dá é que ele não serviria para nada. Então, o pessoal não tem, por exemplo, como que eu posso dizer assim, dá a impressão que ele não serviria para alguma coisa aí. Então os caras não usavam ferro devido a essa situação. Pessoal, deixa eu pedir um favor.
Quem tiver com o microfone, fala alguma coisa aí para eu ver se eu tô ouvindo aqui. Que eu não sei se está funcionando meu fone aqui. Alguém tá com o microfone aí? Alô, professor, beleza? Não, beleza, beleza, tá funcionando. É porque tá tão quietinho que eu pensei que não tava funcionando. Então vamos voltar aqui, moçada. Então ele passou a ser utilizado. O que aconteceu? Alguém colocou uma fogueira em cima do minério de ferro, porque ele parece um torrão, ele desmancha o minério. É ferro, é ferro enferrujado, na verdade, né? O minério. Então os caras achavam que aquilo não servia para nada. E a temperatura de fusão dele é de 1565 graus. Aqui os caras conseguem diminuir isso aqui, tá? Consegue fundir ele a 945 por causa do fundente colocado no meio. Geralmente se usa criolita também. E o calcário funciona como fundente aqui também, tá? Então ele ajuda a diminuir esse ponto de fusão, tá? Algumas maneiras também disso ser feito, alguns fornos mais arcaicos um pouquinho, os caras fazem dessa forma aqui, ó. É colocado dentro de um caldeirão enorme, isso aquecido com carvão, tá? Eles misturam aqui o calcário com o minério de ferro e o carbono e aquece isso aí. A escória vai ficar em cima, os caras tombam esse troço e derrama a escória de lado e depois derrama pro outro lado o ferro puro, derretido, tá? Isso aqui é mais arcaico, isso aqui é um negócio mais ajeitadinho um pouquinho que isso aqui. Imagina o calor, o cara mexendo com essa porcaria aí, né? Aqui mostra as temperaturas, ó, tá? Se você observar aqui, ele vai sair a escória por cima, depois o gusa por baixo. Aqui ele mostra o processo bonitinho aqui, ó. Então, o processo aqui utilizado, ele pega o minério de ferro misturado com o, o monóxido de carbono ou o carbono puro, pode ser também, tá? Ele vai reduzir o ferro a ferro metálico, tá? Através desse processo aqui. Então, conforme vai aumentando a temperatura, o processo vai ocorrendo, tá bom? E o carbono puro acaba consumindo esse oxigênio que está lá dentro, formando CO2. Então, isso aqui libera uma quantidade de CO2 para a atmosfera, libera, tem enxofre com força no meio disso aqui. Isso aqui faz uma lambança no meio ambiente, isso aqui, tá? A ocorrência do ferro, pessoal, o ferro ele é encontrado, como eu disse para vocês, com maior quantidade na hematita, tá? Que é o óxido de ferro 3, e na magnetita, que é o ímã, que é uma mistura do óxido de ferro 3 com o óxido de ferro 2. Então ele forma a magnetita. E ele é encontrado na pirita também. Para tirar enxofre, eu faço ustulação, que a gente já viu, tá? Eu faço ustulação para poder retirar o enxofre da pirita. É só colocar o oxigênio que esse enxofre sai, tá? Da pirita. Acho que aqui deve ter alguma equação mostrando a retirada através da pirita. Não, não. Tem não. Mas é igual o processo do alumínio lá, tá? Ah, deixa eu voltar aqui. Algumas propriedades interessantes do ferro, ó. O ponto de fusão dele, 1535, e ele vai ferver a 2750 graus. Ele não é tão denso assim, tá? Claro que ele é mais denso que o alumínio, mas bem, se eu comparar ele com ouro, com chumbo, né? Ele é bem pouco denso, né? Se ele for comparar ele nessa forma aqui, tá? Aqui está mostrando os processos, tá? Que são usados para extrair o ferro, ok? E deixa eu mostrar uma coisa aqui a respeito dos tipos de ferro que eu estava falando a respeito. Eu acho que tem aqui, tá aqui, ó. Deixa eu comentar, ó. O ferro pode ser produzido, o ferro gusa, ele vai ter de 2 a 5% de carbono no meio dele.
e um pouco de silício, tá? Fósforo, ele é bem puro, o ferro gusa, que é aquele ferro duro usado para tampas de bueiro, o ferro fundido, tá? Ele é quebradiço, ele não é maleável, o ferro gusa. O ferro doce, ele tem um teor menor de carbono no meio. Então ele tem de 0,15 a 0,3% de carbono. Esse ferro é bem mole e não é quebradiço. Isso aqui é usado para quê? É esse ferro comum que a gente usa para fazer móveis, portão de casa, grades, ferro de construção, arame. O arame geralmente é galvanizado, tá? É recoberto com zinco para não enferrujar, tá? Pregos. Então o ferro doce é o mais comum que a gente usa no dia a dia. E o aço, pessoal? O aço comum, aquele aço que enferruja com força, ele tem de 0,3 a 1,5 de carbono no meio, aumenta um pouquinho o teor. Então ele fica um pouco mais duro, um pouco mais. Ele fica um pouco mais resistente. O aço inoxidável depende muito da aplicação, tá? Por exemplo, se eu quero fazer um móvel, geralmente se mistura o ferro com carbono e cromo, tá? Se eu quero fazer, por exemplo, um móvel de aço inoxidável, por exemplo, tá? Uma pia, coisa assim. Se eu quero uma panela, por exemplo, de inox, é usado o níquel, porque o níquel tem um calor específico muito baixo, então esse cara ele esfria muito rápido e esquenta muito rápido. Então ele é interessante, então se usa o níquel, aquelas panelas caras da Polishop lá que você vê os caras vendendo, tá? Fazendo propaganda aqui. Aquele trem lá é feito com níquel, aquilo lá, tá? Com liga de níquel, por isso que custa caro aquele troço lá, tá? Mas dá uma qualidade muito boa no aço inoxidável. Então depende muito da aplicação. Por exemplo, se eu quero um aço muito resistente, tá? Muito resistente, por exemplo, para fazer um pino de um vagão de trem, fazer, por exemplo, um, um gancho lá, um pino de um guindaste, uma coisa assim, eu uso geralmente vanádio misturado no meio do ferro, principalmente, o principal componente é o ferro, tá? E carbono e misturo mais um pouco de vanádio no meio. Isso dá uma resistência fora do comum, tá? A escória, que eu estava comentando com vocês, a escória de siderurgia, ela nada mais é do que riquíssima em calcário. Então, o calcário, quando aquecido, eu também produzo cal com isso aqui. Então, ele pode ser produzido cal com essa escória. Ele pode ser usado também para corrigir o pH do solo. Apesar que tem uma briga muito grande com ambientalistas sobre a questão de usar escória, porque ela tem muito metal pesados no meio, como manganês, outros metais, chumbo, outros metais que são, por exemplo, venenosos para o ser humano, misturado no meio da escória. Então isso aqui pode contaminar o solo, contaminar subsolo, fazer um regaço, o cara jogar isso aqui na terra. Mas se usou isso muitos anos. Hoje há uma briga muito grande com a questão de usar isso aqui, certo? Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês é a questão da aluminotermia, tá? Até eu peguei um videozinho aqui que fala a respeito de aluminotermia para mostrar para vocês o que é essa aluminotermia, tá? Ela é feita, ela é muito utilizada para fazer soldas em locais onde não tem eletricidade, coisa assim, principalmente para você fazer a solda, por exemplo, em você fazer uma solda em um trilho de trem, uma coisa assim, tá? Isso aqui não tem som, é só imagem mesmo. Então, por exemplo, ó, unir dois trilhos de trem, olha que interessante, tá? Ele usa isso aqui é um material cerâmico, é preso no trilho, e aqui dentro ele mistura a alumina, que é o minério de alumínio, tá? Com o ferro, tá? Então, colocado alumínio, tá?
é colocado o carbono, o carvão, tá? E é colocado o minério de ferro junto com o calcário. Mistura isso tudo lá dentro e o cara mete um maçarico em cima. Esse troço chega a uma temperatura tão violenta, isso aqui, não, que ele incendeia, que ele solda o trilho um no outro. Então os caras usam só, ó, chega a 3.500 graus esse troço aqui, tá? Em 30 segundos eu aquecendo isso aí. Então esse negócio funde e a escória sai para fora aqui e ele forma um aço violento unindo as duas partes do trilho, tá? Deixa eu pegar um vídeo aqui real que fica até mais fácil para ver isso aí, né, com vídeo real aqui, tá? Quer ver o cara fazendo? Ixi, muito longo esses vídeos aqui, mas qualquer coisa eu passo para frente. Cada um mais longo que o outro. Os caras usam isso muito em. Deixa eu tirar o som aqui, que é uma gritalhada do caramba na cabeça da gente. Então olha lá, o cara vai colocar aquele material cerâmico, né? Igual eu mostrei lá. Opa! Deixa eu passar um pouco para frente. Vocês já viram como montar o negócio. Eu queria que vocês vissem a reação, que violenta que é. Já viram como montar, né? Já viram no vídeo anterior. Naquela animação. Quero mostrar o cara colocando fogo aqui. Ó, tá montado o negócio. Prontinho, tá? Olha lá, ó. Basta uma faísquinha, tá? Tem um. Aqui dentro tem um maçarico. Então, na hora que isso chega a 3.000 graus, esse negócio vira uma reação violenta mesmo. Aí ele funde no local, na hora que o cara tira, fica uma solda perfeita no local. Tá bem interessante isso aqui. Isso é chamado de aluminotermia, essa solda aqui. Fica uma solda perfeita no local. Olha lá, o cara tá preparando mais, tá colocando ali para fazer outra solda qualquer, coisa assim. Ele mistura o. Principalmente, basta misturar o óxido de alumínio com o ferro. Misturou os dois, vai ficar violento o negócio. Olha lá o cara começando o processo, ó. Olha lá, um pouquinho de fogo já basta para começar. E a reação violenta, ó. Aí ele desce, solda no local, fica uma solda perfeita no local. Então os caras usam isso para construção de, de ferrovias, tá? É muito comum se usar isso aí, tá? Então isso é chamado de aluminotermia, esse processo aqui. Isso chega a uma temperatura muito alta, esse negócio aqui, pessoal. Muito alta mesmo a temperatura que isso chega. Então é misturado o alumínio, tá? Pó de alumínio, ó. Eu falei até minério de alumínio, é o pó do alumínio com o minério do ferro. Mistura os dois, ele vai virar o óxido de alumínio e ferro no local. Então forma o óxido de alumínio e ferro aqui no local, soldando as duas partes, certo? Agora, moçada, aqui eu coloquei, como está tudo escrito lá, não precisa estar escrevendo grande coisa aqui, tá? Coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, o que é o coque? O coque é o carbono puro retirado do refino do petróleo, tá? Ou do carvão mineral, certo? Porque pode perguntar isso em alguma coisa aí. Vamos lá na primeira questão, pessoal. A primeira questão, ele fala assim, ó, um bate-papo na internet, 5 estudantes de química decidiram não revelar seus nomes, mas
apenas das duas primeiras letras por meio de símbolos de elementos químicos. Nas mensagens descrevem algumas características desses elementos. A primeira, é produzido a partir da bauxita. Já dá para matar, né, pessoal? Você está falando que é proibido, que é produzido a partir da bauxita por um processo que consome muita energia elétrica. Ele está falando a respeito do alumínio, tá? Então ele está falando a respeito do alumínio. Então, na primeira aqui, ele está falando, ele deu o nome dos carinhas aqui, tá? Ele quer saber qual o nome dos caras que começaria com essas letras. Então, por exemplo, se você olhar nas alternativas, eu tenho o Alberto começado com a L de alumínio, tá? Depois, é o principal constituinte do aço. Isso aqui é o ferro, tá? Reage com água e oxigênio formando um óxido hidratado, que é o ferro enferrujado, tá? Então ele está falando a respeito do ferro. Então, Fernando, o nome do peãozinho que escolheu esse. Aí depois ele diz: é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. Ele está falando a respeito do silício. Olha aqui, ó, que é um óxido presente na areia, que é o óxido de silício, tá? Que é usado também em componentes de computador, como semicondutor, o silício. Então ele está falando a respeito da silvana, tá? Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha. Ele está falando a respeito do sódio, tá? O sódio com cloro vai dar o cloreto de sódio. Então, Nair. E na forma de cátion, compõe o mármore e o cal. Ele está falando a respeito do cálcio, tá? Então, o principal componente do cal e do mármore, certo? Então, neste caso aqui, ele está falando a respeito do Carlos, então, letra B, certo? Coloquei a anotação aqui, um por um, tranquilo? Se tem alguém tentando entrar. Ah, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Ana não apareceu, né, moçada? Faltando ela, né? Faltando mais alguém. Tá faltando a Ana. Deixa eu até anotar aqui. Ana Beatrizes Mignoli. Carol tá aí. Gabriel, Henrique. Maria Eduarda. Ué, a Flávia saiu da sala? O que aconteceu com a Flávia? Ué, ela tava na sala aí. Acho que é ela que tá falando aqui, não. A Camille. Bom dia, professor. Eu não vou participar da aula de hoje, ok? Eu acordei com a pressão muito baixa. Que coisa, hein? Isso porque é jovem, já tá dando defeito. A Camille. Ela não falou nada não. O que aconteceu com a Flávia? Saiu da sala de repente. Então não tá na sala não. Saiu mesmo. Então Flávia. Flávia e Ana. Então vamos lá, moçada. Vamos dar continuidade. Ó, a segunda questão, ele fala assim, ó. A indústria siderúrgica é o ramo da metalurgia que dedica à fabricação e ao tratamento de aço e ferros fundidos. O ferro é achado na natureza sob a forma de vários compostos
como nos minérios hematita, tá, que é o mais comum, a magnetita, ou seja, não ocorre na forma nativa, tá? Então ele não é encontrado sozinho. Por isso que demoraram para começar a utilizar o ferro. A carga do alto forno é formada pelos minérios, pelo minério, tá? O carvão coque, que é o carbono puro, tá? É muito rico em CO isso aqui também. O calcário e, e o produto do carbono. E teores menores de silício, fósforo, enxofre e manganês. O ferro gusa é purificado, produzido o aço, tá? Então o ferro gusa é colocado mais carbono no meio dele, tá? Menos carbono, é tirado um pouco o teor de carbono para ele formar o aço, tá? Que é menor que 2%, a gente viu lá, e o ferro fundido, tá? Os ferros fundidos que também vai tendo uma menor porcentagem de carbono em relação ao gusa. Então ele fala que assinale a alternativa, assinale a seguir a sequência de produtos siderúrgicos com porcentagem crescente de carbono, tá? Então olhe bem, moçada, o que teria menor quantidade de carbono é o aço comum. Depois vem o ferro fundido, que é o ferro doce, tá? Que a gente diz. Depois o gusa. Então, letra D, tá certo? Que é isso aqui, moçada, ó, tá anotado aí na apostila de vocês, ó. Ele tá colocando as porcentagens, ó. O gusa tem de 2 a 5. O ferro doce, que é o ferro fundido que ele tá falando lá, vai ter de 0,15 a 0,3, tá? Depois, o aço de 0,3 a 1,5, tá bom? O aço comum. O ferro fundido e o gusa é praticamente quase a mesma coisa, tá? Ele diminui um pouquinho uma porcentagem. Só que aqui no exercício ele está me dando isso. Ele está falando da porcentagem dos caras aqui, ó. Ele está colocando com o ferro fundido de 2 a 4, tá? Ele está falando que o aço vai ter menos que 2%, tá certo? E o gusa de 2 a 5%. Então esse cara aqui vai ter um teor maior, tá, de carbono no meio do gusa. Então ele está pedindo para colocar em ordem esses caras. Então primeiro o aço comum, ordem crescente, depois o fundido, depois o gusa. Então letra D. Bem simples a questão, ele está dando praticamente a resposta aqui, tá? Aqui na 3, a produção do aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carvão, o carbono, e ar atmosférico, em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa, que é aquele cara com teor bem alto de carbono. Depois eu vou purificando, tá? E contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Então, quando eu coloco oxigênio puro, o carbono que está nele vai ligando com o oxigênio formando CO2. Então, vai limpando a quantidade de carbono que tem no meio. Os dois principais produtos formados são o aço doce, que é uma liga de ferro que tem mais ou menos 0,3 de carbono restante, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 e 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é próxima de quanto? Então, veja bem, pessoal, eu tinha lá no começo uma porcentagem de 3,3, não era isso? De carbono.
sobrou 0,3. Então quer dizer que eu tinha 3% de carbono. Olhe bem, se é 2,5 toneladas, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho 2.500 quilogramas de gusa. Isso seria todo o gusa, 100% do meu gusa, tá? Se 3% dele é carbono, então quer dizer que eu tenho 75 quilos de carbono. Aí eu monto a equaçãozinha de formação do CO2. Isso aqui é uma estequiometria. Eu tenho 12 gramas, que é a massa do carbono. 12 mais 32 do oxigênio, olha, ele me deu as massas molares, tá vendo? Tá? Então 44 gramas é a massa do CO2. Então 44, 12 gramas está para 44 gramas desse cara. 75 quilos vai estar para X quilogramas de CO2. Eu simplifiquei esses dois caras. Esse cara dividido por 4 deu 3. Esse cara dividido por 4 deu 11. Então eu tenho 11 vezes 75, tá? Dividido por 3. Então 11 vezes 75 deu 825, dividido por 3, 275 quilogramas de CO2, tá? Então, alternativa D. Eu vou colocar isso lá no, no Professos lá depois, o vídeo e mais essas resoluções, tá? Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a produção do enxofre. O enxofre, ele é produzido por um processo chamado... Aqui ele fala um pouco sobre a questão do ciclo do enxofre, tá? O enxofre, ele é produzido por vulcões, geralmente em regiões onde tinha vulcões, por exemplo. Queima de combustíveis fósseis libera muito enxofre, tá? Putrificação de matéria orgânica libera muito enxofre. Então, o enxofre, ele é liberado para a atmosfera de várias formas diferentes. Então, geralmente, ele forma esses dois óxidos que, quando reagem com água, acaba formando ácido sulfúrico, tá? Então, o enxofre, ele é produzido pelo processo de... Deixa eu mostrar o processo aqui. Esse processo chamado processo de Fresh, o nome desse processo. Por exemplo, ele é encontrado... Eu fiz um resuminho aqui. Ele é encontrado na forma de S8, mas só que com duas formas alotrópicas diferentes. Ele é encontrado na forma de enxofre rômbico, que tem uma forma de cubos, tá? E ele é encontrado na forma de enxofre monoclínico, que tem uma forma de agulhas. Aqui tem um desenho mostrando, ó, os dois aqui, a diferença dos dois, olhe bem. Esse seria o monoclínico, tá vendo? Essas pontas, olha aqui, o monoclínico e o rômbico assim, ó, a forma de cúbicas, desse jeito aqui. O rômbico assim, o monoclínico assim. Depois de derretido, vira tudo a mesma coisa, tá certo? E o enxofre, ele pode vir ligado com quase todos os metais, tá? Então, não é muito comum se usar esse enxofre ligado com os metais aqui, porque não é muito abundante. Geralmente, ele é encontrado em jazidos mesmo, profundas, onde é feito aquele processo de fresh lá, tá? Onde, por exemplo, é colocado ar comprimido, tá? Bem quente aqui dentro. O ponto de fusão do enxofre é baixo, é menos de 100 graus. Então ele vai derreter e a pressão por, causada por esse vapor de água que é jogado aqui dentro, tá? Esse ar quente aqui dentro e água superaquecida aqui dentro, cria uma pressão jogando ele para fora derretido. Então ele derrete lá dentro e jorra para fora. Em alguns locais ele é encontrado até por cima da terra, geralmente em regiões vulcânicas que tem esse cara em grande quantidade.
é muito barato o enxofre, tá? As principais aplicações do enxofre, 90% do enxofre é usado para a produção do ácido sulfúrico, que é um dos compostos mais utilizados na indústria. Tá? Dá para saber o grau de desenvolvimento de um país simplesmente vendo a quantidade de ácido sulfúrico que ele usa num período. O processo de produção é bem simples, pessoal. Olha aqui, ó. É usado o enxofre, tá? O enxofre puro com oxigênio do ar. Ele vai se transformar em SO2. Eu vou colocar mais meio mol de oxigênio, ele vira o SO3, que com água forma ácido sulfúrico. Eu corto esses caras que estão repetindo aqui e somo todo mundo. Então, eu teria enxofre mais 3 sobre 2 de O2 mais água, vai formar o ácido sulfúrico. Ele é usado para a produção de fertilizante, tá? A vulcanização da borracha natural. A borracha vulcanizada, que é a borracha de pneu, é simplesmente a borracha natural misturada com enxofre, tá? Que é um problemão para o meio ambiente, né, pessoal? Então, esses caras são extremamente utilizados para a produção mesmo de ácido sulfúrico, que é um dos compostos mais utilizados. Ele é usado para um monte de coisa. Ele serve como desidratante de compostos orgânicos. Ele é utilizado na indústria alimentícia para limpeza de materiais, decapagem de peças automotivas, produção de baterias de chumbo, tá? Que são baterias de automóveis. Então esse cara é extremamente utilizado, tá? Olha aqui, a primeira questão, ele fala assim, ó. O enxofre é um sólido amarelo que forma muitas variedades alotrópicas diferentes, sendo as mais comuns o rômbico e o monoclínico. Com relação a esse elemento, a proposição falsa. Em muitos lugares, o enxofre nativo pode ser obtido fontes de fontes em regiões vulcânicas. Verdade, isso aí. Que é a falsa. Uma das características do enxofre que permite sua extração de depósitos subterrâneos pelo processo de Fesch é seu baixo ponto de fusão. Verdade, ele funde mais ou menos a 80 graus. Tá? Então, a água fervente, o vapor de água fervente, derrete ele muito fácil. A maior parte do enxofre produzido destina-se à produção de ácido sulfúrico, 90% dele, verdade. A molécula do enxofre, nas suas variedades alotrópicas citadas, é octatômica. Octatômica. Sim, ele é encontrado na forma de S8. Tá? Tanto o rômbico quanto o monoclínico tem 8 átomos. O enxofre rômbico e o enxofre monoclínico diferem na atomicidade, não os dois são S8. Tá? Então, errado a letra E. O esquema abaixo mostra a produção da chuva ácida, que vem apresentando várias consequências sobre o meio ambiente. Pessoal, isso aqui é o mesmo processo da chuva ácida, ó. Enxofre liberado na atmosfera com oxigênio forma isso. Tem mais oxigênio na atmosfera, forma isso. Quando chove, forma ácido sulfúrico. É esse processo aqui, tá? Então veja bem, ele me mostra aqui enxofre com oxigênio formando SO2, mais meio formando isso aqui, com água formando isso aqui. Aí ele fala, pode-se dizer corretamente que a semi-reação 1 e 3 são de oxirredução. Olhe bem, a 1 e a 3. Se eu pegar este enxofre, ele é zero. Elemento sozinho, NOx, zero. Ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então é mais 4 esse cara. Então daqui de 0 para mais 4, ele oxidou. Tá? Então é um processo de oxidação esse aqui. Agora, olha o SO3, ó. 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então esse cara é mais 6. Olha aqui no ácido sulfúrico, ó. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Daqui para cá não ocorre oxidação, tá vendo?
mais 6, mais 6. Então não muda o número de oxidação do enxofre daqui para cá. Então o 3 não é um processo de oxidação, tá? É um processo de hidratação do anidrido sulfúrico, que faz ele formar ácido sulfúrico. O número de oxidação do enxofre na sequência do processo, olha aqui, ó, 0, tá certo? Mais 4, tá certo? Tá? Só que aqui não é mais 4, aqui vai ser mais 6. Então aqui que tá errado, tá? Aqui tá certo, é mais 6 mesmo, mas aqui dá mais 6, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, para zerar, mais 6. Tá? Então, tá errado isso aqui. Tá? A etapa 3 caracteriza uma propriedade de óxidos básicos. De jeito nenhum, né? Óxido ácido, está formando um ácido. Então, errado isso. São etapas de produção do ácido sulfúrico. Com toda certeza, são etapas de produção do ácido sulfúrico. Então, letra D. Tá? Até coloquei o esqueminha aqui para mostrar isso. A 3, moçada. O ácido sulfúrico é um líquido relativamente denso, incolor e inodoro. No século X, já era conhecido pelos alquimistas árabes, que introduziram na Europa no século XV com o nome de vitríolo. Ele é bem grosso, ele parece mel e é incolor, tá? Tem grande importância na indústria e no laboratório, sendo bastante consumido na fabricação de fertilizantes, como o superfosfato e o sulfato de amônio, e nas baterias acumuladores de chumbo, que são baterias de automóveis, tá? Na indústria petroquímica, na fabricação de papel e corantes, e é um forte agente desidratante. Como eu disse, ele é usado para desidratar compostos orgânicos. Dado o enunciado, pode-se afirmar que o ácido sulfúrico 1. Carboniza hidratos de carbono, como o açúcar. Sim, ele é um desidratante, então ele vai tirar toda a água que tem isso aqui. Ó, se você observar essa molécula da sacarose, ó, eu tenho 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Isso aqui dá o quê? 11 águas. Então, se eu tirar 11 águas, vai me dar 12 carbonos puros. Então, é verdade isso aqui, tá? Aqui, destrói materiais constituídos por celulose. Sim. Por exemplo, calça jeans. Encostou solução de bateria, vai cortar, vai furar tudo. Olhe bem, a celulose também, ele vai desidratar a celulose. Como ele desidrata a celulose, olha aqui, ó, 5 água, ó. O que vai sobrar? Carbono puro. Então, na hora que eu molhar aquele troço que eu for lavar o tecido, ele vai se destruir tudo, porque o carbono puro vai desmanchar. Então, ele destrói materiais constituídos de celulose. É verdade isso aqui. Tá? Reage com base de cálcio, produzindo sulfato e matéria-prima para a fabricação do giz. Verdade, olha aqui, ó, se eu pôr ácido sulfúrico com a base, vai virar sal e água. Tá? Vai virar o sulfato de cálcio. Olha aqui, ó, esse cara é mais 2. Esse cara, esse 2 me indica que esse cara é menos 2. Então, mais 2 com menos 2. Casamento perfeito. Tá? 2OH com 2H, duas moléculas de água. Perfeito. Então, as três estão corretas. Então, estão corretas a 1, 2 e a 3. Certo? Moçada, não vai dar tempo de eu falar do outro assunto que vem aqui adiante, tá? Mas na nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito da química do cotidiano, tá? Sobre antiácidos, coisa nesse sentido, tá? Então a gente vai falar a respeito da química do cotidiano na nossa próxima aula, tá? Eu vou postar isso lá para vocês, tá? E deixa eu só parar a gravação aqui
e gravar o vídeo.